Mais uma máxima histórica estabelecida no preço do Bitcoin, e a grande pergunta que fica agora é até onde vai essa alta de preços antes da gente ter aí mais uma correção significativa que a gente tem visto, né? O último ciclo, esse ciclo atual que nós estamos no Bitcoin tem formatado aí uma dinâmica muito singular, que é de expansões de preço e depois períodos de normalização. Inclusive, muita gente acha que já perdeu o bonde dessa alta atual, mas os dados que eu vou mostrar para vocês hoje podem dizer aí um pouco do contrário, talvez mostrando que os níveis de euforia ainda não chegaram. Hoje eu vou te mostrar através de dados on-chain o que basicamente a estrutura de alocação, principalmente de investidores de curto prazo, tem para nos dizer em relação até onde pode ir essa alta de preços do Bitcoin e principalmente como é que você pode se posicionar antes de uma próxima correção. E eu tenho visto aí bastante gente falando que o preço do Bitcoin já tem atingido um topo de mercado. Inclusive, em setembro, já tinha bastante gente falando sobre isso, vários analistas que abordam diferentes formas de entender o mercado, mais qualitativas e menos quantitativas, que é aquilo que eu trago aqui no canal. Mas muita gente acabou trazendo essa visão de que poderia ter atingido o topo e, na verdade, isso não se concretizou. O preço do Bitcoin já se aproxima dos 126 mil dólares, formatando uma nova máxima histórica, e é bem possível que nós tenhamos mais máximas históricas, renovações da all-time high nos próximos dias. E é por isso que não vale a pena você se firmar ou apenas acompanhar fatores qualitativos e não quantitativos. Você precisa encontrar dados que revelem esse tipo de alocação e principalmente como é que está o fluxo de capital fluindo para o Bitcoin. No momento onde ele atinge extremos, é onde é provável que o mercado atinja ali uma estrutura já não muito estável no curto prazo. E a primeira coisa que nós poderemos utilizar para entender fluxo é justamente o fluxo institucional. A partir de 2024, nós tivemos a entrada dos ETFs, dos fundos negociados em bolsa de valores, e isso trouxe uma dinâmica completamente diferente para o preço do Bitcoin. Então, olhar somente a precificação do Bitcoin no mercado das exchanges não é mais suficiente, você precisa ter uma compreensão holística, uma compreensão generalizada, principalmente em relação aos fluxos institucionais que estão acontecendo através dos ETFs. E nessa barra aqui vocês podem ver justamente a alocação em ativos digitais por meio dos ETFs e fundos na última semana. Nós se aproximamos ali de 6 bilhões de dólares comprados em Bitcoin, Ethereum e outras altcoins do mercado. Obviamente, a maior parcela dessa alocação foi de fato no Bitcoin, e isso revela um retorno da demanda. O primeiro sinal que nós temos aqui em relação a essa estrutura de preço que fez a all-time high, que fez a máxima histórica no Bitcoin, é justamente esse fluxo de entrada de capital que veio lá dos ETFs e que renovou, ou pelo menos indica uma renovação do interesse comprador. Em setembro, agosto e julho, nós tivemos um interesse comprador bastante baixo, que acabou trazendo aí uma correção de preços. Mas agora nós já começamos a identificar a renovação desse interesse em alocação ao risco. E outro dado que acaba confluindo, que confirma essa nossa visão de que o retorno ao risco, a propensão a alocar em ativos de risco, principalmente aqui no caso, nós colocamos o Bitcoin dentro dessa caixinha, por mais que aqui no canal eu entendo que o Bitcoin não é um ativo de risco, o Bitcoin é um ativo menos arriscado para você ter em carteira se você entende o funcionamento da economia fiduciária, do sistema financeiro tradicional, mas uma das formas de nós conseguimos identificar essa ideia de alocar cada vez mais no Bitcoin ou reduzir exposição é através da atividade on-chain. Nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês, mostra justamente a variação de 30 dias no volume on-chain ajustado, e uma das coisas que nós conseguimos ver agora é um crescimento de aproximadamente 40% aí nos últimos 30 dias, mas se você olhar esse crescimento que nós tivemos aqui e que condiz com essa máxima histórica que nós estabelecemos agora no Bitcoin, ela ainda não é grande o suficiente para apontar ali um cenário de euforia, como nós tivemos aqui no final de 2024, né, ali entre novembro e dezembro, após as eleições do Trump, e também aqui em junho para julho, quando nós fizemos essa máxima histórica e depois acabamos corrigindo aí durante alguns meses, que foi justamente nesse ano, nesse período de sazonalidade negativo, algo que nós já explicamos aqui no canal, que é esse período do verão que acabou retirando boa parte das negociações
do mercado. Mas como vocês podem ver, nós já estamos dentro de um período de crescimento da atividade on-chain que também condiz com essa maior alocação lá nos ETFs. As pessoas estão voltando a negociar e esse é um dos primeiros pontos, né? Uma das primeiras formas de você perceber que o fluxo de capital está fluindo para dentro do Bitcoin. E obviamente, quanto maior é o fluxo de capital para a alocação no Bitcoin, mais alto tende a ser os preços de mercado. E, obviamente, quando tem essa entrada de alocação, né, basicamente quando tem esse fluxo institucional e esse fluxo de novos investidores, isso acaba sendo traduzido também para investidores de curto prazo nesse formato de risk-on. E é por isso que é importante confirmar esse crescimento de demanda através da análise on-chain, através dos dados on-chain. E eu tenho outro dado on-chain aqui para vocês que está na tela, que é basicamente a variação de 30 dias nas reservas de holders de curto prazo. E como vocês podem ver aqui, todas as vezes que as reservas de holders de curto prazo crescem, são períodos onde o preço do Bitcoin também atinge uma tendência de alta. E obviamente, isso tem um motivo muito claro. Investidores de curto prazo são aquelas moedas que estão sendo negociadas em 155 dias ou até 155 dias. Em grande maioria são traders, mas também trazem aqui novos investidores que entram no mercado. Então, todas as vezes que nós temos crescimento nas reservas de holders de curto prazo, significam, primeiro, que traders estão fluindo maior capital, estão transacionando maior capital dentro da rede do Bitcoin, o que favorece o volume on-chain, que é um dos fundamentos base para a precificação do Bitcoin. E também que investidores externos, né, investidores novos estão entrando dentro do mercado, estão entrando aqui no Bitcoin. Então, quando nós temos mais investidores vindo para o Bitcoin, nós temos um aumento de demanda, isso sinaliza uma maior propensão ao risco, isso significa que as pessoas estão mais dispostas a deixarem o seu capital alocado em ativos como o Bitcoin e, obviamente, acaba favorecendo também ações, etc. Inclusive, na semana passada, nós trouxemos um vídeo aqui falando sobre a sazonalidade desse período, que já mostrava que o último trimestre de 2025 tende a ser positivo, assim como foi dos últimos anos também. E nós abordamos não só os fatores de sazonalidade, mas fatores de liquidez, que obviamente é algo que é o mais importante aqui, e eu já falava na semana passada, essa máxima histórica que nós fizemos agora esse final de semana acaba confirmando muito aquilo do que eu já tinha falado. Eu vou deixar o card aqui em cima caso você não tenha assistido esse vídeo. E o vídeo de hoje eu não vou abordar liquidez, porque eu já tenho aí uns 3 a 4 vídeos dos últimos já abordando esses fatores de liquidez. Hoje a gente precisa ficar focado na análise on-chain, principalmente para entender quando é que essa demanda, né, quando é que esse interesse em alocação ao risco vai atingir níveis extremos, porque em algum momento ele vai atingir. Em algum período aí dos próximos dias ou das próximas semanas, nós entraremos numa insustentabilidade do movimento de alta. E quando essa instabilidade acontecer, é provavelmente nesse momento que o Bitcoin vai corrigir. Mas qual será o preço que o Bitcoin estará quando ele corrigir? Bom, a grande verdade é que eu não sei. Ninguém sabe. Quem te disser que vai saber aí qual é o preço exato que o Bitcoin vai corrigir, bom, essa pessoa ou está chutando ou está mentindo. Porque na verdade não tem como a gente saber isso dentro de um processo de price discovery ou descobertas de preço. Nós não temos histórico estatístico para confirmar esse tipo de coisa porque não tínhamos preço anteriormente nesses níveis. O Bitcoin está fazendo máximas históricas, significa que ele entra dentro de uma fase onde nós não temos nada para trás, não temos variação anterior que possa nos trazer um histórico em relação a esse preço. Aí você tá se perguntando, bom, então significa que a gente não tem como saber quando é que o Bitcoin vai corrigir, não tem nenhum tipo de dado que nos ajude a entender esse período de instabilidade que você está falando? Bom, não, existe sim, existem várias formas e principalmente no mercado futuro, que é onde existe uma negociação mais de curto prazo e obviamente para encontrar um topo local nós precisamos afunilar a nossa visão para enxergar o mercado de curto prazo e também existe através da análise on-chain para você compreender os níveis de realização em relação àquilo que é euforia de mercado. E o primeiro dado que eu estou trazendo aqui para vocês é justamente a taxa de financiamento dos contratos futuros, né? A taxa média de financiamento. Todas as vezes que nós temos um período onde a taxa de financiamento atingiu um mercado muito alto, isso aqui pode acabar se revelando em uma estrutura de instabilidade. Quanto mais alto for a taxa de financiamento dos contratos futuros perpétuos,
maior é a predominância de contratos comprados, tá? Então, mais alta taxa de financiamento significa maior quantidade de contratos de compra. E, obviamente, o que eu já expliquei várias e várias vezes aqui para vocês no meu canal, se você for inscrito aqui no canal, já vai saber que à medida que o preço vai subindo, eu vou ficando mais bearish, e todas as vezes que o preço vai caindo, eu vou ficando mais bullish. Eu sei que essa é algo contra-intuitivo e que a maioria do mercado tende a ficar cada vez mais otimista quando o preço sobe e cada vez mais pessimista quando o mercado cai, mas essa não é a visão que eu trago aqui para vocês, porque obviamente o que eu estou tentando mostrar para vocês é como se posicionar dentro da estrutura de curto prazo, mas com viés de longo prazo. E para isso você precisa nadar contra a maré, você precisa ir contra aquilo que é o consenso do mercado, porque geralmente o mercado está errado. E quando nós temos um período de alta quantidade de contratos comprados, ou seja, está todo mundo apostando na alta do Bitcoin, é justamente aí que vai ter a próxima correção. Obviamente você pode fazer esse tipo de rastreamento através de diversos indicadores. Nós fazemos esse tipo de rastreamento lá no Blocktrends Pro. Eu vou deixar todas as informações no primeiro link da descrição e lá você pode acompanhar o nosso grupo privado, onde todos os dias por volta das 7, 7h30 da manhã eu já mando uma análise e todo mundo já fica por dentro desses níveis de euforia para saber o exato momento onde nós poderemos ter esse tipo de instabilidade de mercado. Mas como eu já mencionei, não é apenas através do mercado futuro que nós podemos fazer esse tipo de rastreamento de níveis de euforia e principalmente quando é que o mercado pode sofrer esse tipo de instabilidade. Porque outra coisa que vai fazer com que o mercado fique instável é quando nós temos uma quantidade de lucro sendo realizado muito alto. No momento onde todo mundo já subiu bastante o seu portfólio, é bem provável que muitas pessoas tenham a tendência a voltarem a negociar e venderem Bitcoin realizando boa parte desse lucro. À medida que o lucro realizado vai aumentando, essa pressão de venda vai atuando sobre o mercado e aí vai chegar um período onde essa pressão de venda vai sobrepor a pressão de compra e aí nós entramos dentro de um período de correção. Esse tipo de níveis de pressão vendedora de lucro realizado nós podemos ver através da análise on-chain e é isso que eu vou mostrar em breve. Mas antes da gente mostrar esse indicador on-chain de lucro realizado, eu queria compartilhar com vocês aqui que a OKEx está com promoção bem interessante agora para o final de ano de 2025, onde você pode estar obtendo aí 20% ao ano em seus criptoativos depositados lá na plataforma da OKEx. E essa é uma promoção que está válida agora do dia 1º de outubro até o dia 31 de dezembro. E como vocês podem ver, eles vão estar pagando aí 20% de rendimento ao ano, tá? Isso significa que todo o seu saldo, então não é só aquele saldo de earn, para quem já utilizou a plataforma da OKEx, sabe que lá tem como você ganhar renda passiva em dólar, mas sim em relação a todos os seus criptoativos que tiverem na sua conta, você basicamente vai estar recebendo aí cerca de 20% ao ano. Esse rendimento de 20% anual, ele é válido para qualquer criptoativo que esteja disponível no Brasil, tá? Sem valor mínimo, mas com limite de até $2.000. Então, se a sua conta tiver ali cerca de $2.000 posicionado na sua carteira, essa carteira vai estar rentabilizando 20% ao ano. Então, corre lá, aproveita essa promoção agora de final de ano de 2025, que você vai poder rentabilizar os seus ativos digitais somente mantendo ele na sua carteira. Vou deixar o link aqui na descrição também. E como eu falei, um dos principais indicadores que nós podemos utilizar para entender esse nível de instabilidade quando a pressão vendedora vai sobrepor a pressão compradora é justamente aqui o lucro realizado. Mas muito cuidado ao analisar o lucro realizado normal, tá? Porque você precisa ajustar o tamanho de mercado. É óbvio que o lucro realizado por si só em dólar, ele vai ser sempre maior, porque o mercado vai crescendo e vai aumentando a capitalização e é natural que em dólar esse lucro realizado seja cada vez maior. É por isso que aqui eu ajustei ao Realized Cap, ou seja, ao valor de mercado on-chain do Bitcoin, e você pode ver justamente os períodos anteriores onde nós tivemos um lucro realizado muito significativo. O primeiro deles você pode ver aqui justamente após o lançamento dos ETFs, né, quando nós fizemos aquele topo local em 2024, com uma alta quantidade de lucro sendo realizado após as entradas dos ETFs ali mais ou menos em março, que atingiu esse mercado. Depois nós tivemos mais uma máxima histórica que foi no final do ano de 2024, após as eleições do Trump, então outro período de grande volume de lucro sendo realizado. E note, todas as vezes que nós tivemos esse lucro realizado on-chain, o mercado corrigiu nos meses seguintes, tá? Aqui nós também tivemos agora em 2025, né, que é quando o mercado acabou corrigindo também agora durante essa metade de ano, o nível de lucro realizado também atingiu os mesmos patamares aqui e o preço do Bitcoin acabou corrigindo aqui durante esse período.
Agora, o lucro realizado no Bitcoin, né, o lucro realizado atual em relação ao valor de mercado está aqui abaixo, então ainda não atingiu as zonas que é normalmente aquilo que configura um cenário de euforia, um cenário onde o nível de lucro está sendo muito alto e que acaba fornecendo essa estrutura que favorece ali uma correção mais significativa. Mas muito cuidado, por mais que os níveis de lucro realizado ainda não estejam naquela configuração que mostre uma instabilidade, as correções de curto prazo podem acontecer e já tem aqui muitos traders apostando justamente nessas correções de curto prazo, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês no mapa de liquidez da Coinank, nós já conseguimos identificar algumas zonas aqui de interesse comprador. Isso aqui é no mercado futuro, significa que nessas zonas de preço aqui dos 118 mil dólares, dos 112 mil dólares, né, nós vamos ter posições compradas no Bitcoin que estão ali olhando justamente numa possível correção. O lado interessante disso é que geralmente quando nós temos uma grande quantidade de traders esperando essa correção costuma não vir tão rápido. E o último fator é que principalmente nós já configuramos aqui um rompimento dessa zona que era justamente aqui nos 123 mil dólares. Como você pode ter visto aqui, o Bitcoin já tinha tentado romper essa região outras 2 vezes e agora nós fizemos o terceiro movimento com um rompimento claro. Então, muito cuidado com essa visão de que poderíamos estar configurando um topo triplo, porque essa não é a verdade. O Bitcoin conseguiu ultrapassar essa região e a menos que ele caia abaixo dos 123 mil dólares e demore para recuperar essa faixa, nós não vamos estar configurados como um topo triplo e é bem provável que o Bitcoin continue subindo aí nos próximos dias e nas próximas semanas também. Então é assim que está configurado a atual estrutura do Bitcoin. Muito cuidado com você que está tentando acertar o topo local do Bitcoin. Se você quiser olhar somente dados de preço, somente dados de notícias, você vai acabar se perdendo aí nessa volatilidade de curto prazo, principalmente se você estiver negociando alavancado. Uma das formas de você entender de fato quando é que vai ter uma correção é através da análise on-chain e principalmente dos níveis de euforia lá no mercado futuro. Tudo isso nós fazemos lá no Blocktrends Pro, então se você quiser acompanhar esse tipo de dado em tempo real, todos os dias eu mando lá para os nossos assinantes no nosso grupo exclusivo de membros e também fazemos um meetup todas as semanas nas quartas ou quintas-feiras, onde nós nos reunimos e eu trago todos esses dados aqui em tempo real. Se você quiser fazer parte lá do nosso grupo exclusivo de membros, eu vou deixar aqui na descrição, no primeiro link, todas as informações do Blocktrends Pro. E não se esqueçam, a OKEx está pagando aí 20% ao ano nesse último trimestre com uma promoção bem interessante para todas as suas moedas, Bitcoin, stablecoins, etc, que estiverem depositadas lá. Eu vou deixar os links todos aqui embaixo com mais informações, tanto da campanha quanto do Blocktrends Pro. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando esse tipo de material e deixem aí nos comentários se você gosta desse tipo de análise mais imediata, porque aí eu trago mais das perspectivas relacionadas a como você se posicionar, principalmente em termos de sentimento. Como vocês já perceberam, a minha visão de mercado é mais de médio a longo prazo, mas você tem como negociar no curto prazo, principalmente para otimizar as suas compras. Se você quiser saber mais sobre isso, deixe aí nos comentários que eu prometo trazer também. Deixa o seu like, porque isso vai acabar ajudando aqui o vídeo a atingir mais pessoas e a gente se vê num próximo conteúdo aqui do canal. Tchau!